Olá, bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Vícola. Esse é o nosso curso de redação. Estamos falando sobre a correção do seu texto e agora vamos colocar em prática aquilo que na videoaula anterior eu dizia para vocês a respeito da concordância, a respeito da regência dos verbos. Eu vou colocar você em contato com situações que vão proporcionar a você a oportunidade de trabalhar, de funcionar como corretor de um texto. Olha que bacana. Você vai sair então da postura do escritor e vai então experimentar o ponto de vista do corretor do texto. O ideal, pessoal, é que aqui a cada oração você faça aquele exercício de apertar o pause, observar todos os erros, ver o quanto você consegue perceber de erros de construção e depois voltar para acompanhar o comentário de cada uma das frases de cada um dos períodos, ok? Eu começo então com o primeiro período, estou tratando então de erros de concordância e de regência. A primeira frase, o nosso primeiro exercício será o seguinte: elefantes que desenvolvem comportamento agressivo acaba abatidos a tiro para que se evite os ataques a pessoas e a propriedades. Bom, momento do pause. Antes do pause, só lembrando, pense, analise, olhe para o que você está vendo aqui no seu monitor e haja como um corretor. Localize problemas. Tente pensar se esse texto foi construído da melhor forma, esse texto atendeu a todas as exigências feitas pela norma culta. Tudo bem? Dê o pause e volte para o nosso comentário. Olha lá então. Eu tinha no texto original, elefantes que desenvolvem comportamento agressivo acaba abatidos. Veja isso aqui, minha gente. Eu tenho um sujeito, olha só, tudo isso aqui é o meu sujeito. Elefantes que desenvolvem comportamento agressivo, tá? Esse que desenvolvem comportamento agressivo, na verdade, é uma oração, não é, adjetiva, caracterizando os elefantes, certo? Mas tudo isso aqui está dentro do sintagma que vai compor o meu sujeito, certo? Eu concordo com o núcleo, eu concordo com elefantes. Tudo que está depois é uma oração subordinada adjetiva que caracteriza esse núcleo. Tomo sempre como referência para a concordância o núcleo do sujeito, certo? Se o núcleo do sujeito é a palavra elefantes, portanto, um termo que me aponta para a terceira pessoa do plural, por que eu vou escrever elefantes acaba abatidos? Elefantes acabam abatidos, estabelecendo a concordância do verbo com o núcleo do sujeito. Elefantes acabam abatidos. Aqui embaixo eu tenho a correção, tá? Então aqui em cima é o exercício que você viu. Aqui embaixo já é a correção. Então vejam lá. Elefantes que desenvolvem comportamento agressivo acabam abatidos. Olha aqui, ó, aproveitando para colocar em prática o nosso conhecimento de crase. Vejam lá, atiro com crase? Não, claro que não. A palavra atiro é masculina. Como é que eu vou crasear? Não é? Abatidos, atiro, para que se evitem e não para que se evite. Por quê? Porque aqui eu tenho a construção de voz passiva, para que os ataques sejam evitados. Então, se eu olho para um verbo, e este verbo é um verbo transitivo direto, ok? E a ele aparece associada a palavra se, o se será a partícula apassivadora. VTD mais se é formação de voz passiva. Isso quer dizer que o sujeito está na oração e eu devo concordar com ele para que se evitem, para que sejam evitados os ataques. Veja, há pessoas na versão original? Não. Se o a está sozinho antes de uma palavra feminina no plural, então aqui eu tenho apenas o a preposição. Se o a está sozinho, se ele é apenas a preposição, como é que eu vou fazer crase? Crase é a junção de a preposição mais a artigo. Se houvesse artigo, eu teria as, não é? As pessoas, porque a palavra pessoas está no plural. E o artigo, evidentemente, teria de concordar com ela, ok? Ataques a pessoas e a propriedades. Pela mesmíssima razão, o a antes de propriedades não pode ser craseado.
Por quê? Porque embora ataque seja ataque a algo ou a alguém, a palavra propriedades, que é feminina, está no plural e o a está sozinho. Se ele está sozinho, ele é só preposição. Se ele é só preposição, nada de crase. Então, olha aí quantas coisas, né, para observarmos, para aprendermos, para colocarmos em prática na correção de nossos textos, certo? Vamos ao próximo exercício? Vejam lá. Item número 2. Deveria ser divulgado claramente os princípios que norteiam as atividades empresariais como diretriz para orientar os consumidores. Faça a sua leitura, faça a sua análise, faça as suas correções, ok? Dê o pause e volte para o comentário. Analisando então, vejam lá, deveria ser divulgado claramente os princípios para tudo aqui, ó. O que é que deveria ser divulgado? Os princípios. Os princípios deveriam ser divulgados, exatamente como eu escrevo na correção aqui embaixo. Deveriam ser divulgados o quê? Os princípios que norteiam as atividades empresariais como diretrizes. Por quê? Porque os princípios serão as diretrizes, ok? Como diretrizes para orientar os consumidores. Não havia aqui muitos problemas, não é? Mas olha como a concordância é importante. Se eu não paro para pensar a respeito das relações entre verbo e sujeito, entre o nome e seus determinantes, eu deixo escapar muita coisa que aos olhos do meu corretor não vão escapar, ok? Então, quanto mais você aprender, quanto mais você praticar, melhor, ok? Exercício de número 3, vejam lá. O repertório de lendas brasileiras de origem indígena variam muito, mas mostram particularmente uma explicação para os fenômenos da natureza. Este é o texto, aperte aí o pause e pense, não é, sobre como podemos melhorá-lo, não é? Que erros eu localizo aqui e como corrigi-los. Comentando, vejam lá. O repertório de lendas brasileiras de origem indígena, vejam, variam muito. Agora, por que que o verbo está na terceira pessoa do plural? Lembre-se de que aqui, olha, tudo isso é o meu sujeito. O repertório de lendas brasileiras de origem indígena. O sujeito tem uma extensão grande, mas não importando a extensão do meu sujeito, qual é a minha obrigação? Qual é, minha gente, a minha tarefa? A de concordar sempre com o núcleo do meu sujeito, que está onde? Está aqui, ó, repertório. O repertório, e aí, modificando o sentido do substantivo repertório, eu tenho repertório de quê? De lendas brasileiras de origem indígena. Veja, não importa o tamanho do sujeito, importa que eu devo concordar com o núcleo dele. E aqui neste caso eu tenho um só. Sendo o núcleo palavra singular, o verbo concorda no singular. O repertório varia muito e não variam muito, ok? Aí ele continua, mas mostram, não. Mostram, plural, por quê? Eu continuo falando de quem? Do repertório. O repertório mostra particularmente, como aparece aqui na correção aqui embaixo, ok? Mostra particularmente uma explicação para os fenômenos da natureza. Estão vendo que parecem, né, à primeira vista, parece que é uma coisa pouca, né? Ih, professor, mas será? Né? As pessoas vão perceber assim de uma maneira tão... Vão perceber. Lembre-se de que o seu avaliador, o corretor do seu texto, claro, eu estou pensando numa situação de prova, numa situação de sala de aula em que você vai entregar o seu texto ao seu professor, ele vai passar pelo critério gramatical também para avaliar o seu texto. Eu não estou dizendo que o critério gramatical seja o único, mas eu estou dizendo que ele faz parte das preocupações, e uma parte importante, aliás, das preocupações de quem vai corrigir, de quem vai avaliar o seu texto. Portanto, qualquer preocupação que você tenha a esse respeito vai ser sempre muito mais do que bem-vinda, ok? Vamos então ao nosso quarto exercício. Vejam lá. O mercado reagiu da inesperada decisão do Banco Central de reduzir o juro básico.
mas há consenso pela subida dos índices em 2012. Disseram que o governo quer privilegiar a expansão do país em detrimento ao controle da inflação, ok? Pare, pense, analise, não tenha medo e também não se preocupe com o tempo. Aperte aí o pause, fique olhando para o texto e descubra. É mesmo, como eu já disse a você, um exercício de pegar a lupa e sair à procura dos erros, tá? Então leve aí o tempo que for necessário, mas corrija esse texto. Veja o que você consegue identificar de errado, né, para que você possa fazer o mesmo depois nas suas redações, certo? Momento do pause. Voltando, vamos falar dos problemas desse último texto para nossa análise. O mercado reagiu da inesperada decisão do Banco Central. Bom, mas quem reage, reage a alguma coisa, não reage de alguma coisa. Eu estou falando de regência verbal, ok? Então quem reage, reage a. Veja aqui, na correção aqui embaixo, eu coloco reagiu à inesperada decisão. E este A foi craseado. Alguém sabe me dizer por quê? Vejam lá, aproveitando para rever a crase. Quem reage, reage a alguma coisa. E aqui do outro lado eu tenho o quê? Eu tenho inesperada decisão. E antes de inesperada decisão, eu posso colocar o quê? O a, artigo, a preposição exigido pelo verbo reagir, mais o a artigo referente à decisão, vai gerar o a, não é? Que eu escrevo como? Eu escrevo desta forma, colocando o acento grave indicador de crase, né? Mostrando ali que há a fusão ao encontro do som vocálico do a preposição que se encontra com o a artigo. Tudo bem? O mercado reagiu à inesperada decisão do Banco Central de reduzir o juro básico. Mas há consenso, veja, no texto original é dito, há consenso pela subida dos índices. Mas consenso não é consenso por alguma coisa, mas consenso sobre alguma coisa. Daí a troca, a preposição per mais a na contração pela, ok? Não é adequada à regência do substantivo consenso. Consenso é consenso sobre alguma coisa, portanto, mas há consenso sobre a subida dos índices em 2012. Disseram que o governo quer privilegiar a expansão do país em detrimento ao controle da inflação. Mas o substantivo detrimento também observa aqui uma falha, não é, na sua regência. Por quê? Detrimento é detrimento de alguma coisa. Portanto, detrimento do controle da inflação e não detrimento ao controle da inflação, ok? Na versão correta temos então, o mercado reagiu à inesperada decisão do Banco Central de reduzir o juro básico, mas há consenso sobre a subida dos índices em 2012. Disseram que o governo quer privilegiar, repare na grafia, ok? Privilegiar a expansão do país em detrimento do controle da inflação. Tudo bem? Encerramos aqui então, pessoal, essa nossa videoaula a respeito, né, de concordância e regência. O assunto ainda não terminou, mas você já tem aí em mãos uma bela metodologia de trabalho, né? Então, depois de escrever o seu texto, você, no momento referente à correção dele, vai se preocupar também com questões referentes à regência verbal e nominal e à concordância verbal e nominal, como recordamos e como aplicamos aqui nesta videoaula. Um grande abraço a você e até a próxima.